Lucas, que time o Cudê organiza em campo contra o Goiás? Tendência de time titular, viu, Meneghetti? Tendência de time titular, até porque o Eduardo Cudê vai ter 3 rodadas de Campeonato Brasileiro até o jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América contra o Fluminense lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ainda carece, claro, de uma confirmação da Conmebol da data, mas a tendência é que fique para o dia 27 de setembro o jogo de ida lá no Maracanã. Para o jogo contra o Goiás amanhã, 4 horas da tarde, lá em Goiânia, o Inter já realizou a última atividade no CT Parque Gigante, logo mais viaja para Goiânia e deve ter um time titular. Isso porque contra o São Paulo, pós-data FIFA, vai perder 6 jogadores convocados. E depois tem uma rodada contra o Atlético Paranaense que vai anteceder o jogo de ida da semi da Libertadores. Provável Inter, de Rocher no gol, Bustos na lateral direita. A dupla de zaga tem uma dúvida, o Hugo Malo, que foi titular contra o Bolívar, ou o Nico, que está acima dele na hierarquia, ao lado do Gabriel Mercado, enquanto o Vitão segue no DM. René na lateral esquerda, no meio de campo, Johnny, Arangues, Maurício e Alan Patrick, na frente, Wanderson e Ener Valencia. Muito bem. JB, eu ainda tenho uma desconfiança do time do Internacional se o Cudê não preserva mais alguém. Porque o Internacional tem um foco tão grande na Libertadores e o Inter tem um prejuízo, né? O Inter perdeu o Vitão contra o Flamengo, né? Então... mas, Meneghetti, assim, ó, na zona mista do jogo de terça-feira, eu achei muito curioso o seguinte: o Rocher, o Bruno Henrique e se não, eu tinha um terceiro jogador, eu não lembro se era o Johnny, os 3, porque o torcedor colorado ficou um tanto quanto chateado, acho que até em demasia, mas enfim, cada um tem suas visões da vida, quando se falava que o Inter estava bem na Libertadores, mas que a campanha no Brasileiro era preocupante. Eu respeito quem estava preocupado até com o rebaixamento, embora eu, por exemplo, não estivesse. Só que os próprios jogadores do Inter, Meneghetti, os próprios começaram a falar, o Rocher falou assim pra gente: até meia-noite a gente vai comemorar aqui, ó, nós não estamos bem no Brasileiro, nós precisamos recuperar no Brasileiro. Os caras do Inter estão falando isso. Por conta desse pensamento dos jogadores do Inter, eu acho que os próprios jogadores não vão, entre aspas, deixar o Cudê preservar. Entende o que eu estou falando? Tipo, eles vão chegar no Cudê ou o Cudê vai fazer a leitura e vai dizer: não, os caras querem jogar, vamos botar todo mundo para jogar. Porque eles sabem que não está legal no Brasileiro. Eu acho que esse é o primeiro jogo antes da semifinal, que não são muitos, tem a data são FIFA. 3. Esse é o de copo cheio, né? Sim. Esse é o de copo cheio. É que assim, depois tem o São Paulo com os jogadores convocados fora, e 5, o Inter 6, também, né? 5 mais o Vitão, e depois tem um jogo que é 6 dias antes, vamos ver a data que a Conmebol deve confirmar entre hoje e segunda-feira, pode mudar, é final de setembro e tal, 6, 5, 7 dias antes, mas é no sintético. Mas tem que jogar. Não, tá todo mundo fora. Desculpa, gente. É Libertadores da América, semifinal de uma 6 dias antes. Tá todo mundo fora. Tá todo mundo 6 fora. 6 dias antes, cara. Eu também acho. Respeito o Eu máximo acho que todo mundo fora. tu Eu acho que achar, tá todo mundo fora, é o time cara. do Flamengo. Tá todo Esse é o mundo time do fora. Flamengo. Ah, não, mas Assim, 6 dias antes. e aqui, eu vou te dizer uma coisa que eu acho, obviamente, né? É o mínimo risco. É o mínimo risco contra o Atlético Paranaense. Olha só, a gente tá falando aqui há um bom tempo, e o Inter tá com essa ideia também, de que tudo é a Libertadores. Que o Inter em algum momento vai se recuperar no Campeonato Brasileiro e tal, esse é o pensamento. Beleza. Até eu não concordo que é tão simples assim que vai se recuperar no Campeonato Brasileiro. Mas se o foco é todo esse, cara, o jogo contra o Atlético Paranaense, ele é risco zero. Se o Cudê correr algum risco de correr para um lado para o outro e não tiver condições do jogo contra o Fluminense, tem que tirar. Cara, não dá para correr nenhum risco. Estou pensando com a cabeça do Inter, com um discurso que o Inter mesmo está colocando para fora para o seu torcedor. São Paulo, Goiás, beleza, todo mundo, vamos com o que dá. Agora, Atlético Paranaense... Só tem um detalhe, né, Diogo? O que vai determinar, e eu concordo contigo, tá? Tô no teu discurso. São os resultados, né? Tá, mas é que o Inter tá dizendo Inventa que vai recuperar a qualquer momento, não vai? Inventa de não ganhar do São Paulo, tá, aí assim, até o presidente Marcelo vai jogar contra o Atlético. Óbvio que sim, eu tô contigo também, me abraço na tese. Só que aí o Inter tá dizendo que vai se recuperar, né? O nosso foco é a Libertadores, mas a gente vai se recuperar no Brasileirão em algum momento. Tomara. E tem um detalhe, né? Paulinho tá me lembrando no ponto, né? Entre um jogo e outro Fluminense, tem o Atlético primeiro em casa. E depois da semifinal tem o Grenal. Então também assim, o Inter vai ter que pontuar no Brasileiro, né? Não, começa a botar reserva. Eu vou carregar comigo a frase e o discurso do Inter, que o Inter vai se recuperar no Brasileirão. Então se recupere. Simples. Aí jogo contra o Atlético Paranaense, todo mundo fora. Não, ganha do Goiás. Ganha do Goiás e ganha do São Paulo, tá tranquilo, uma condição confortável. O jogo contra o Flamengo dá um pouco de crédito. Tu não acha que é fora da curva? Para tu poupar o time contra o Atlético. Mas é justamente ganhar crédito porque é fora da curva.
Mas justamente por ser fora da curva, talvez não te dê tanto crédito assim, né? Numa situação normal, o que o Inter entenda está fazendo seria errado. Porque o Inter pegou e basicamente fechou os olhos para o Brasileirão e pensou só em Libertadores da América. Numa situação de normalidade, é muito, muito arriscado tu fazer isso, porque assim, cara, se tu não ganha Libertadores, a Libertadores dessa edição, tu tá na 12ª, 13ª colocação do Brasileirão esse ano, tu tá fora da Libertadores no ano que vem. Mas eu consigo entender agora, Meneghetti, agora não tem mais o que fazer. Eu insisto numa tese que eu disse antes, não quero me tornar repetitivo, mas o erro é antes. Eu não quero culpar Mano, ou Cudê, ou Barcelos, ou Medeiros, ou JB, ou qualquer outro colorado que tenha. A questão é, o Inter devia estar hoje na 5ª colocação do Brasileirão, na 6ª colocação do Brasileirão. Não tá. E tá ali brigando e diz assim, tá, eu tô aqui, tal. Aí a gente pode pensar em não colocar titulares contra o Atlético Paranaense e tal, beleza, aí cai um pouquinho lá pra 9ª colocação, ideal, né? Aí depois que acabar a tua participação na Libertadores, tu dá o sprint pra chegar na Libertadores de novo. Como já deu errado nessa parte, agora eu vou entender. Agora não tem mais o que fazer. Agora vai pro tudo ou nada. Agora arrisca o tudo ou nada, vai pro título e tal, e se der, aí bom, tu pode. O ano do Inter, eu projeto, eu não acho um Inter meio termo esse ano, tá? Ou vai ser tudo, ou vai ser nada. Ah, perdeu a Libertadores, cara, a frustração vai ser gigante, né? Era isso que eu ia colocar. O JB tá perfeito. O Inter tá num muro que se cair para um lado é uma glória máxima. Se cair para o outro,